você, muito bom estarmos aqui juntos na resenha teológica, sempre conversando sobre o domingo anterior na Igreja Batista Itacuruçá. Eu vou logo confessar, eu não estive presente porque eu estava pregando em outras igrejas. No sábado e no domingo pela manhã, preguei na Igreja Batista Orla, em Vila Velha, a antiga primeira Igreja Batista de Itapuã, numa experiência muito interessante que vou daqui a pouco compartilhar. E no culto da noite preguei na primeira Igreja Batista da Praia da Costa, sobre o tema da família, mas não vamos falar sobre isso, mas só o da manhã de domingo eu quero trazer aqui um comentário. Quero saudar aqui então o nosso querido pastor Alcenir Mota, que esteve na liderança do domingo, um culto 1, 2, 3, 4, 5, tudo missionário. Deve ter sido muito chato, daqui a pouco você fala então sobre isso. E conosco presente também em todos os cultos, o nosso pastor missionário Samir Confessor. Mas antes de lhes dar a palavra, então eu vou mencionar, porque eu sei que você vai gostar muito, Alcenir, dessa experiência com a Igreja da Orla. No culto da manhã, eles celebraram em 2 lugares diferentes. No templo, onde eu não fui, por razões óbvias, e num sítio em Guarapari. A igreja tem um sítio muito bom, muito estruturado, muito organizado, no município de Guarapari. Chama-se Canaã, o sítio. E foi o primeiro dia que nós podíamos chamar de ponto de pregação, início missionário, o primeiro dia de uma congregação funcionando nesse sítio. Eu olhei, mas onde estão as pessoas? E o pastor disse, olha, pastor Edson Klitsky, em 1 ano eu espero que essa igreja seja organizada, porque tem muitos condomínios, muitos trabalhadores desses condomínios, vou dar uma ênfase na família. Tudo lá vai ser em torno da família. Achei a proposta muito interessante. Um dia, quem sabe, nós convidemos aqui o pastor Edson para compartilhar conosco esse sonho dele. E eu, então, ele fez batismos na piscina lindona, fez lá batismos debaixo de chuva, porque a chuva em Vitória desse final de semana, como no Rio também, parece-me, foi sem trégua, mas tudo beleza. E tem já uma capela, nós não usamos a capela, usamos uma parte mais semi-coberta, muita gente, umas 200 pessoas, e o culto lá na série, eu não sei como é que foi, porque eu lá não estava, achei muito valiosa. Mando aqui a minha saudação ao pastor Edson e todos os irmãos ali da Igreja Batista da Orla, em Vila Velha. Dito isso, acho que você gostou, me diga aí, como é que foi o culto das 7 horas? Porque o lema de missões nacionais é Cristo é a resposta. Mas qual é a pergunta? Pois é, Jael, o tema me suscitou essa indagação, né? Quem é que está fazendo perguntas cuja solução é Jesus Cristo? Então, eu procurei refletir um pouquinho sobre isso no nossos momentos com Cristo, no culto das 7 horas, já que ao longo de todo o domingo, no culto das 9, 11, 17 e 19 horas, nós íamos, né, fazer essa ênfase, né, no tema de missões nacionais, porque nós abrimos aqui a campanha em nossa igreja. E aí eu trouxe alguns personagens, né, por exemplo, a mulher com fluxo de sangue, né, tinha aí buscado solução para os seus problemas em vários lugares e encontrou a solução em Jesus Cristo. Você tem aquele pai lá com aquele filho epilético, indo aos discípulos, indo em vários lugares também para conseguir a cura do seu filho e encontrou em Jesus Cristo. Você tem ali João capítulo 6, que sempre fala muito ao meu coração, quando Jesus está ali pregando aquela multidão, dizendo que ele é o pão da vida, que as pessoas precisam assumir um compromisso com ele, e de repente as pessoas começam a ir embora e ele se volta para aquele núcleo mais próximo deles. Vocês também não querem ir? E a gente tem aquela resposta maravilhosa de Pedro, né? Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, mostrando que a solução é só Jesus Cristo. Mas eu tenho uma provocação aqui, Samir, para lhe fazer. Você é um estudioso de missiologia, já circulou por vários países do mundo, trabalhando a pregação
Será que esses países mais desenvolvidos econômica, tecnologicamente, muita riqueza comparado com outros países, Cristo também para lá é a resposta? Ou Jesus é a resposta apenas para os pobres, para os doentes, para os que estão em conflito? Ou Jesus é a resposta para todas as pessoas? Para todas as pessoas. O conflito não acontece só entre os mais pobres ou os países menos desenvolvidos, mas aonde existe o ser humano, né, existe ali o conflito. E todo ser humano traz dentro de si um espaço, um vazio, e só Deus preenche esse vazio. E eu creio que nos lugares mais desenvolvidos, principalmente Europa, onde estão passando por um secularismo, não é? Eu acredito que existe uma carência maior da pregação do Evangelho, porque o ateísmo cresceu muito. Então, olha o vazio que nós temos nesses lugares, a necessidade de se pregar a palavra de salvação, a necessidade das pessoas ali. E o que aumenta nesses países é, então, a tristeza, o suicídio, porque o ser humano continua com esse vazio. Só o Senhor pode preencher esse vazio. Alcine, você tem se destacado aqui na ideia da comissão, tem até usado a expressão de um autor americano sobre a grande omissão, Dallas Willard. Mas será que nós, igreja, coloquei no singular, nós igreja, ou nós igrejas no plural, será que nós estamos sabendo pregar para esse grupo de pessoas que o Samir acabou de mencionar, esses que, a despeito de sua opulência, da satisfação de suas necessidades materiais, não têm satisfeitas as suas necessidades mais profundas? Eu vou trazer mais um tema aqui, que é o seguinte: nós temos visto no mundo o crescimento do ódio, o ódio pelo ódio. Esse ódio é mais entre a classe média e a classe alta, digamos assim, que não tem a mesma carência dos pobres, do que entre os pobres. Será que esse ódio também não faz parte dessa necessidade de paz que Jesus Cristo supre? Como é que você vê, então, essa nossa metodologia na proclamação do Evangelho para alcançar todas as pessoas, não só os pobres, materialmente falando, mas os pobres espiritualmente falando? Eu gosto sempre de procurar exemplos na Bíblia, né? E a gente tem, como eu citei aqui, a mulher, né, ali com fluxo de sangue e tantos outros personagens que viviam essa carência. Você tem Nicodemos, um camarada que a princípio... José de Arimateia? Pois é, eram autoridades, a princípio bem economicamente e tal, mas que foram em busca de Jesus para saciar esse vazio, né? Como diz aí um autor, o âmago vazio que existe em nós. Aí a pergunta, né? E só para acrescentar o que você falou aí, Jesus só mandou uma pessoa nascer de novo, e era um rico. Exatamente, né? Então, Jael, a gente está preparado para pregar para essa faixa, né, aí econômica, para essas pessoas que a princípio não têm uma necessidade, tipo um Neymar na vida, né? O cara ganhando aí 2 milhões e não sei quanto aí por dia, eu não consigo, eu já perdi por dia, né? Esse cara, o que materialmente faz falta para ele? Nada, tudo ele pode, mas eu não tenho dúvida de que ele precisa de Jesus. E como chegar um Neymar na vida? Aí a resposta está numa intimidade com Deus, modelos, né? A gente tem vários modelos, várias formas, mas eu acho que falta hoje a mim, né, uma intimidade maior com Deus, estar mais em sintonia com Deus para viver efetivamente o Evangelho. Eu acho que essas pessoas, elas precisam ver na igreja hoje esse cristianismo que resplandece os princípios de Jesus. E infelizmente, o contexto que a gente vive, particularmente aqui no Brasil,
ele não tem dado esse exemplo, né? O cristianismo, aqui eu não quero generalizar, né? Mas quando a gente pensa em cristianismo hoje dentro de igreja, dentro do nosso contexto, você não vê um referencial, né, que realmente possa dizer, não, essa igreja está testemunhando Jesus Cristo, ela está falando e fazendo aquilo que Jesus Cristo faz. Eu acho que você deve conhecer uma expressão de Gandhi, né, justamente dentro dessa ideia que ele eu não sei exatamente assim qual for a fala, mas a ideia que ele quis passar é essa. Se os cristãos vivessem realmente o que Jesus Cristo ensinou, eu seria também um cristão, só que eu não vejo isso, né? Eu não estou vendo isso. É isso aí. Vou dar um exemplo pessoal aqui, um pouco, fiquei pensando se dava ou se não dava esse exemplo, mas eu acho que apenas é uma ilustração de como nós devemos viver Cristo o tempo todo. Na viagem de volta para o Rio de Janeiro, eu procurava um lugar para fazer uma refeição e é muito fraco o trecho dessa rodovia BR-101. Parei no lugar chamado Espaço Gourmet Vieira. E aí nós chegamos e almoçamos ali. Eu e minha esposa. Quando fomos pagar, eu e minha esposa, um ao lado do outro, ela olhou para mim assim, falou assim, o senhor é pastor, não é? Sim, eu sou pastor. É porque eu olhei assim no seu modo de observar, de falar, de se portar, que o senhor tinha a luz de Cristo. É emocionante para mim, né? Eu estava apenas com fome, só isso, né? E ela observou isso. Claro que cada um de nós tem a sua característica, não estou aqui com outro tipo de observação que não tenha autoexaltação, isso longe de mim e talvez nem seja isso que eu pensei, que ela viu que eu estava de manga comprida por causa do frio, pode até ser isso e não outra coisa. Mas eu acho que esse é o sentimento, não é? Então eu trabalho numa loja, sou caixa de uma padaria ou caixa de um supermercado. O que as pessoas veem em mim? Eu acho que é isso que, de fato, Alcine, é um ponto essencial. Não quer dizer que nós não tenhamos que desenvolver metodologias, como eu mencionei agora lá o pastor da Orla, eles estão buscando para aquele lugar ali uma metodologia. Uma delas é um lugar já organizado, bem feito, bonito, e vamos procurar trabalhar com as famílias. Então, no caso do Neymar, por exemplo, eu tenho conversado muito com o pastor Alexandre Peixoto, da Junta de Missões Mundiais. Um abraço aqui, Alexandre, para você. E aí ele me falando de, por exemplo, hoje em alguns países totalmente fechados, há executivos cristãos em grandes empresas que têm acesso aos donos do país, da política e da economia. Então, se esse camarada for um missionário, vai chegar lá o Evangelho, mas você não vai entrar lá, não é? E de igual modo, em relação agora ao jogador de futebol que atuava no Santos na sua primeira juventude, se ele tiver um amigo cristão de fato, que não vá lá pela festa, mas que tem interesse, que ore por ele, converse com ele e tenha uma vida que testemunhe, o Evangelho também chegará ao Neymar, ao Messi, ao Tiquinho Soares, os grandes craques aí do futebol mundial e brasileiro. Brincadeiras à parte. E o culto das 9, você gostou? Muito. Gostei, até foi muito saudoso para mim, porque a missionária que esteve conosco, missionária Tainá. Foi por isso que você a convidou, pastor Alcenê? Só porque ela atua no Rio Grande do Sul, só para agradar aqui o Samir? Ela botou lá uma imagem, já, com um menino lá com a cabeça do Grêmio. O Samir só faltou só levantar. Eu pensei que esses missionários fossem mais sérios. Mas assim, foi um momento muito precioso, porque ela está num bairro de Caxias do Sul chamado Desvio Risso. E eu me lembro quando nós moramos em Caxias do Sul, que não tinha nenhum trabalho naquela localidade. E um bairro muito populoso, e nós estamos com um trabalho hoje. E outra grata surpresa que ela me trouxe
porque eu lembro que quando morávamos em Caxias do Sul, ali pela década de 90, meu pai pastoreava a primeira igreja batista de Caxias do Sul, nós fundamos a segunda Vamos dar um abraço igreja. aqui para o Francisco Amaral, correto? Lá, hoje, em Nova Friburgo, mas que foi atuante lá na primeira de Caxias. Isso, a primeira de Caxias, e quando nós saímos de Caxias do Sul, deixamos a segunda. Então tinha apenas esses 2 trabalhos lá em Caxias do Sul, uma cidade com mais de 500 mil habitantes. É importante salientar isso, é muita gente, só tínhamos 2 trabalhos batistas. E hoje nós temos 6 trabalhos batistas em Caxias do Sul. E eu me alegrei muito, mas ainda é um desafio muito grande. 6 trabalhos entre igrejas e congregações para 500 mil pessoas, então ainda é um campo muito necessitado do Evangelho. A esse propósito, pastor Alcenir, você que também milita bastante nessa área, qual é a estratégia das convenções estaduais e da Junta de Missões Nacionais para preencher esses vazios aí, para que o Evangelho chegue às pessoas? Trabalham em cooperação ou em disputa? É cooperação, né? E, inclusive, esse modelo agora desses PGMs, né? Pequenos grupos multiplicadores, a gente tem visto que tem tido um efeito bem positivo nesses trabalhos. A missionária mesmo, a Tainá, chamou a atenção a idade dela, né? 20 anos, novinha, foi chamada com 18 anos, deixou a faculdade, tinha passado na faculdade, largou a matrícula na faculdade, porque sentiu esse chamado, uma coisa assim, aquela ideia de foge da razão, né? Não adianta a gente tentar racionalizar. Mas o fato é que ela está lá, junto com uma colega, também desenvolvendo esse tipo de trabalho, indo nas casas, né, oferecendo estudo e começando ali com as crianças. É um método. Pois é, né? E isso vai se multiplicando. Então acaba... Porque tem que ter o coração e a razão. Isso. O coração é a vontade de ir e a razão, qual é a metodologia? O que se aplica? Porque há coisas que não se aplicam num certo bairro e se aplicam em outro bairro. Sim, e uma metodologia extensa. Trabalho com crianças a partir do futebol, escolinha de futebol, e é algo, acho que muito precioso ali para o Rio Grande do Sul, que tem essa questão do futebol, então tem um campinho ali, fazem trabalho com as crianças, o trabalho de discipulado com crianças, o trabalho de discipulado com adultos, tendo ali batismos, e algo que eu achei muito importante, essa caminhada no bairro. Elas caminham no bairro em oração, encontram os moradores, ali se apresentam, conversam com os moradores. Então ter essa proximidade do bairro, porque a realidade da igreja em Caxias do Sul é a igreja central. As pessoas saíam dos seus bairros e iam para a igreja lá no centro. Hoje a igreja está no bairro, mas não só está no bairro, mas envolver o bairro é uma metodologia, eu creio que dará muitos frutos ali em Caxias do Sul. Assim seja. No das 11 tivemos mais uma perspectiva do trabalho batista no Brasil, por razões de segurança do trabalho, não foi transmitida essa sessão e a Tainá fez aqui o seu trabalho. Então vamos ver agora o culto das 17, já que não devemos comentar por razões... Eu queria só falar só um pouquinho do culto das 11, a Evelyn, que foi a missionária que falou mais para o nosso público interno, né, porque o pessoal do YouTube ficou com a Tainá, ela enfatizou essa questão do relacionamento, né? Dentro dos exemplos que ela deu, ela falou lá de um relacionamento que foi desenvolvido pouco a pouco, um relacionamento intencional. Você vai buscando ali, né, se relacionar. Tinha uma feira lá na cidade, onde a missionária ia lá na barraca, comprar lá os legumes, comprar as suas necessidades. Começou ali, convidou o feirante para ir na sua casa, vamos lá em casa, aí depois o feirante convidou para ir lá na casa dele, porque ela teve essa iniciativa, né, essa intencionalidade de desenvolver um relacionamento com o fim de poder mostrar Jesus para essas pessoas. Então, eu queria só destacar esse detalhe que eu achei muito importante, né? No culto das 17 horas, tivemos um convidado, pelos online, você pode rever lá também, como os demais cultos, que foi um homem cuja história, praticamente toda ela, foi vivida
pensando em missões? Eu o conheci, mas como um músico, canta, toca, muito capaz. E eu queria que você falasse um pouquinho aí, então, começando aqui pelo Samir aí, sobre o nosso convidado, que vamos ter várias histórias missionárias, não é? Sim, inclusive agora no próximo domingo a Lúcia Margarida, né? Pereira de Brito. Isso, vai ser a nossa convidada ali para a gente bater um papo sobre esses, eu tenho chamado de gigantes da história missionária no Brasil. Já tem outros convidados confirmados? Sim, confirmado temos no dia 17, né? Acho que é 17 de setembro, a gente tem a Dulcineia Belo de Azevedo, né? Que por um acaso é irmã do Israel Belo de Azevedo, outra gigante da história missionária que eu não sabia, e eu já tenho dito aqui, gente, assim como eu, temos muitos membros nas igrejas que não conhecem essas histórias. Por isso eu aproveitei essa oportunidade do mês de setembro aqui de trazer, né, esses personagens, esses gigantes, né? E no caso da minha irmã, eu viajei nesse final de semana exatamente para pregar no aniversário dela de 70 anos, mas eu sou mais velho do que ela. Um ano, mas sou mais velho do que ela. Então, o que você destacaria aí na fala do nosso ex-diretor executivo, né? Além de missionário, né? Missionário, Ivo Science dedicou a vida inteira a missões nacionais, desde o seu chamado no Rio Grande do Sul. Ele é gaúcho e... Domingo foi o Domingo dos Gaúchos? Foi o Domingo dos Gaúchos. Para mim foi... Ele inclusive pegou lá um chimarrãozinho lá, tomou um chimarrão de coco aí. Quando estava conversando Ivo, com o gaúcho. aquele abraço para você. E daí um papo entre gaúchos, né? Tinha que trazer meu chimarrão ali para esse momento. E ele dedicou a vida inteira, praticamente mais de 40 anos, a missões, um tempo grande em Manaus e outros lugares também como executivo de missões nacionais, e hoje ele está em Porto Alegre, ali na Igreja Batista do Floresta, revitalizando aquela igreja, uma igreja antiga ali em Porto Alegre, mas um bairro onde modificou, tornou-se um bairro perigoso, onde antigamente era um bairro de muitas moradias, acabou sendo um bairro mais perigoso, e nessa nova realidade das grandes cidades. Hoje ele volta para uma grande cidade nessa realidade, trazendo a realidade do Rio Grande do Sul, que mudou muito também. Até compartilhei com ele que na época onde eu morava em Caxias do Sul, eu viajava muito com meu pai para o interior do Rio Grande do Sul, onde tínhamos poucas igrejas, algumas congregações, estradas de difícil acesso até as cidades, mas modificou muito com melhores estradas, a questão da comunicação e mais igrejas hoje no Rio Grande do Sul, muitas cidades que eu pontuei com ele, foi falando então ali a plantação de igrejas, mas ainda no Rio Grande do Sul continuamos com a necessidade de obreiros, que sempre foi uma necessidade muito grande no Rio Grande do Sul. Valeu a pena convidar o Ivo Sites? Valeu. Assim, a minha expectativa ela foi suprida ali sobre, né, esse personagem que eu não conhecia, né, pessoalmente, só de leitura. Então, o que o Samir falou, né, mostrando ali a experiência, uma vida dedicada a missões, né, já é uma coisa assim. Eu insisto nessa tecla, cara. Não adianta querer racionalizar. A família dele acaba sendo toda também aí envolvida, né, com a obra missionária. Ele contou a história do sobrinho, né, que foi muito, né, veio ao encontro dessa ideia, né, que eu trago com relação a missões, né. Um camarada bem sucedido, engenheiro, trabalhando na Embraer, aí de repente recebe um chamado para trabalhar lá no meio de uma tribo indígena. E chega lá para o patrão e fala assim: eu quero minha demissão. Eu falo: mas como assim, né? O que precisa, o que você quer, o que está faltando? Diz aí que eu vou te dar. Você quer mais hora de folga, quer aumento salarial, não sei o quê. Não é isso, eu tenho um chamado e... Olha! Aí, cara, então, são coisas assim que só Deus, Jael, só Deus, e são essas histórias, né, que me trazem um incômodo, né? Então, ao ler, né, esses personagens e agora poder ter esse privilégio, né, de conversar com ele, tipo a história do Ivo, né, lá na Amazônia, né, e depois como executivo também andando pelo país todo, né, motivando, né, os missionários, esse trabalho missionário,
a gente fica, pô, o que eu estou fazendo? Né? O que eu estou fazendo? Vamos ver se convidamos aqui o outro que esteve bem próximo em termos do tempo, Samuel Mitty. Vamos ver se temos aí essa oportunidade também. Mas eu quero então aqui destacar especificamente o culto das 19. Eu não estive, mas onde estava, recebi uma mensagem de uma pessoa em São Paulo. Que maravilha! Eu fiquei entusiasmado, fico pensando que aquele homem dorme pensando: que projeto que eu vou abrir amanhã? Foi a palavra dela. Pastor Fernando Brandão, diretor executivo de Missões Nacionais. Foi mais ou menos, né? Foi maravilhoso, foi uma injeção de ânimo, de alegria, e ouvir os testemunhos, algo que eu gosto muito quando recebemos um missionário, e o pastor Brandão é um missionário, são os testemunhos. Tantas pessoas que ele convive devido aos projetos no Brasil inteiro, projetos diferentes, e ele traz a transformação da vida dessas pessoas, antes de Jesus e agora com Jesus. O que Jesus faz na vida das pessoas é algo maravilhoso. Pois é, Jael, você conhece mais do que nós, né? A vida do Fernando Brandão, ela é muito inspirativa, né? Então não tem uma vez que eu não ouço, né, que eu não fico assim, né, motivado a fazer mais. Então, mais uma vez, ele trouxe ali, como o Samir falou, né, experiências do trabalho que ele tem exercido aí junto a Missões Nacionais, com inúmeros projetos, aqui na Minha Pátria, a questão da Cristolândia, algo assim absurdo, né? Como que diante desse contexto de envolvimento das drogas que a gente vê cada vez mais crescente no nosso país, a gente, como batistas brasileiros, a gente tem esse projeto que tem transformado vidas. São inúmeros testemunhos, inclusive numa das falas dele aí nesses últimos dias que eu assisti pela internet, uma mãe se levantou lá do público e deu o testemunho dela com relação ao filho, né, que o filho era envolvido com maconha. Ela sabia que o filho era envolvido com maconha, mas que o filho dizia: não, eu fumo para relaxar, e ela acabou, né, fazendo tipo vista grossa, deixava, o filho não morava com ela, e depois ela viu que houve um envolvimento cada vez maior, uma dependência, e o filho acabou lá na Cristolândia. E quando ela foi na casa do filho, né, o filho tinha sido internado na Cristolândia, ela foi lá, aí viu vários garrafinhas lá com um negócio de pozinho branco, e ela viu que o filho já estava consumindo cocaína. Aquilo foi um choque para ela, e aí o filho teve lá, está no processo de recuperação, e ela agradecendo, né, os batistas brasileiros, particularmente esse projeto da Cristolândia, que tem transformado vida. Então, são inúmeras iniciativas dentro desse objetivo de cumprir com a missão que Deus tem para nós, que os batistas têm desenvolvido. O Fernando não trouxe, né, essas informações, depois trouxe também uma meditação na Palavra de Deus, mas isso, o que não pode acontecer e que normalmente acontece, Jael, é a gente ficar só na emoção, né? Porque aí na hora há uma emoção e coisa e tal, o pessoal, vamos retroceder ou vamos avançar? E todo mundo, vamos avançar! Mas como, né? Pois é. Então eu quero falar um pouco sobre isso, pegando logo no comecinho da sua fala aqui no culto das 7 horas da manhã. Então, disso tudo aí, o que nos cabe? Eu acho que a primeira coisa é a gente acreditar que realmente Cristo é a resposta. Isso. A segunda é a gente se envolver. Projeto, gente, não falta. Na sua igreja local, certamente tem. Se não tem na sua igreja, tem na Junta de Missões Nacionais, na Junta de Missões Mundiais, na nossa igreja aqui. Projetos não faltam para você se envolver. Como você pode se envolver? Orando pela obra missionária da sua igreja, dos batistas no Brasil, da Igreja Batista da Curuçá, se não for a sua, porque se for a sua, está no primeiro grupo. Então você acredita, de fato, que Jesus Cristo é a solução, e você então se envolve. Se envolve como? Orando. Mais ainda, se você tem um chamado para se envolver num projeto, porque às vezes, não é, Samir? Nós não temos um chamado para um projeto para a vida toda, nesse sentido missionário. Sim.
mas temos um projeto para o momento da nossa vida. Sim. Vou dedicar um dia da minha semana a isso, todo o meu sábado, por exemplo, ou toda a minha segunda-feira, cada um com a sua realidade, eu vou me dedicar a isso. Então, acho que esse é um ponto. Primeiro, Cristo presente na sua vida, senão não adianta, né? Aí você vai se dedicar como voluntário, como voluntária em parte do tempo e também contribuindo. Você pode contribuir diretamente, veja lá na junta, na sua página, na internet, no seu Instagram, enfim, em qualquer lugar, quais são os projetos, qual que interessa a você. Mas veja aqui na nossa igreja os nossos projetos, são vários projetos missionários em qual você vai se envolver. Mensalmente, de preferência, ajuda, tem o FAM, o PAN, o Plano de Adoção Missionária, nós temos o FAM, o Fundo de Ação Missionária. Você seja de nossa igreja ou não, você pode participar, porque a melhor coisa da vida é a gente participar. Participar quer dizer o quê? Ser parte de. A outra é não ser parte de nada. É a infelicidade. Ser parte de é a felicidade. Obrigado aqui, então, Samir, por essas lembranças. Nós temos que cortar um pouco, porque não te falaria aqui o dia todo, certo? Com certeza. Obrigado ao CENI. Espero que nesse momento da campanha missionária mais e mais pessoas possam se envolver e Deus lhe dá a capacidade de prosseguir nessa jornada. E Deus, esperamos, dê à sua vida uma razão boa para viver, que é viver o Evangelho e proclamar o Evangelho. Graça e paz para você. Até o nosso próximo encontro, quem sabe domingo, ou na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, no sábado, na sexta, se Deus quiser. Até lá, então.